Conta pra gente aqui, falando de eleições aqui no ano de 2026, como é que está a situação no Rio de Janeiro? Porque há toda uma mobilização visando, né, aquela eleição para complementar o mandato tampão de Cláudio Castro, que renunciou no meio do caminho, teve os direitos políticos suspensos pelo Tribunal Superior Eleitoral e uma série de idas e vindas em relação a quem pode, quando e como vai se dar a escolha pelo governador até o fim do ano no estado do Rio de Janeiro. Olha, o STF está com uma nova vertente no julgamento sobre o Rio, que possibilita a eleição direta para o mandato tampão. É capaz que o Rio de Janeiro tenha duas eleições no mesmo ano, uma em junho e a outra em outubro no primeiro turno, depois talvez no segundo turno na sequência. Então, os dois lados no Rio de Janeiro já estão preparados para essa possibilidade e já estão atuando com narrativas e com estratégias, pensando na possibilidade de se enfrentarem para o grande público, para o grande eleitorado e não apenas por eleitorado restrito da Assembleia Legislativa, que seria o colégio eleitoral numa eleição indireta. Do lado do Eduardo Paes, o principal nome ali que coordena a campanha dele é o deputado federal Pedro Paulo, que é do PSD, presidente do PSD do Rio de Janeiro, com quem eu conversei, aliás, a gente vai entrevistar ele hoje mais tarde. Qual que é a leitura ali? Na leitura é que, nesse momento, a gente observando as redes sociais, sobrevoando as redes sociais do Eduardo Paes, isso fica claro, a estratégia deles é colar o atual candidato, que é o Douglas Ruas, em Cláudio Castro e, consequentemente, em Wilson Witzel, que foi o governador que deixou o mandato no Rio de Janeiro. Então, eles têm falado muito em caos institucional, que é exatamente a situação que vive o Rio de Janeiro hoje. O governador do Rio é o presidente do Tribunal de Justiça. Vem colado também a ideia de usar aquela expressão que surgiu muito na eleição de 2002, por falar em idade aqui, que era herança maldita, né? Que a candidatura do Lula falava muito em herança maldita em 2002. Eles estão querendo colar em Douglas Ruas o que eles chamam de herança maldita do Cláudio Castro. Cláudio Castro, que está inelegível, deixou o cargo tentando evitar essa inelegibilidade, mas está com a situação ainda sob júdice, mas deixa o governo do Rio de Janeiro numa situação bastante delicada. Do outro lado, o Douglas Ruas, que é um nome relativamente desconhecido do eleitorado do Rio, ele é mais conhecido ali na Baixada Fluminense, foi secretário de cidades do governo de Cláudio Castro, portanto está diretamente ligado à gestão de Cláudio Castro, ele também é deputado estadual, ele tenta agora nacionalizar o nome dele, colando em Flávio Bolsonaro, que é o candidato à presidência da República, e o Rio de Janeiro é a base da família Bolsonaro. Então ele tem feito uma campanha nesse sentido, de tentar colar em Eduardo Paes a questão de ser aliado do presidente Lula, querendo colar no Eduardo Paes o selo de ser um candidato da esquerda, porque no Rio de Janeiro também existe um antipetismo muito forte em algumas regiões do estado, nem tanto na capital, mas ali mais na Baixada Fluminense, sobretudo, enquanto o Eduardo Paes vai se equilibrando nessa questão que é o apoio ao presidente Lula. Ele tem declarado que apoia o presidente Lula na eleição presidencial, mas que a ideia não é ficar debatendo o Brasil, é debater o Rio de Janeiro, que já tem problemas demais. Portanto, é uma tentativa de se desvincular um pouco do presidente Lula, o que pode ser preocupante para o presidente da República, porque ele precisa de um palanque forte, que coloque o presidente ao lado do nome do candidato a governador para tentar evitar uma derrota no Estado. Portanto, enquanto o Eduardo Paes vai se equilibrando no apoio ao presidente Lula, com uma chapa que tem até um perfil um pouco bolsonarista, do outro lado há uma tentativa também de se descolar do desgaste do governo de Wilson Witzel.